Hey, I live on, and nothing gets me down. We gotta follow, let it really, ready to bound. Oh, can't you see what the petite people see? Oh, can't you see what I mean? Oh, can't you see what I mean? Oh, mano, vamos lá. Meus amigos, cá estamos novamente gravando um episódio de Matéria Escura. Este podcast, que por sua vez é apresentado por ele, Lucas Silveira. Pode entrar, Lucas Silveira. Chega mais. Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Lucas Silveira. Eu vou apresentar hoje Matéria Escura, esse podcast maravilhoso. Ó, o sinal do microfone tá baixo. Vamos aumentar. Agora vai. Ei. É que o compressor tá pegando solto. Ei. Agora tá alto para um caralho. Bom, galera, muito obrigado pela audiência. A gente tá mantendo o compromisso garrafal de fazer um podcast por semana. Eu comecei em abril do ano passado a fazer podcast, mas sabe o que acontece, minha gente? Quando eu começo uma coisa... por exemplo, eu comecei podcast em abril. Abril, normalmente, são meses que são de boa na minha vida. Janeiro, praticamente em férias. Fevereiro, março, abril, tá ligado? Aí vai rolando lá. Pera aí que tem uma coisa tocando aqui. Maio, junho, aí começa a fuder. Então, assim, eu sempre começo esse bagulho. Eu lembro que ano passado, em abril do ano passado, eu tava gravando um podcast por semana, gravava às vezes mais de um podcast por semana. Eu remava, eu nadava, eu fazia a porra toda. E aí o bicho vai pegando normalmente até o final do ano. Quando chega no final do ano eu quero morrer. Só que esse ano já começou querendo morrer no bom sentido, porque eu já comecei loucamente transmitindo loucamente, tá ligado? Comecei transmitindo loucamente, fazendo podcast loucamente, e já começou esse ano em janeiro, eu já tava mixando o Natureza Caos Live. Em janeiro eu já tava mexendo nas músicas novas do disco novo da Fresno. Aí em fevereiro eu já tava correndo atrás de arte, me reunindo com a galera. Então, que doideira, né, cara? O Galego, meu ex-treinador de Muay Thai, de lutinhas e de coisas que cansam muito, tá ali perguntando se eu sou gago. É que eu tava tentando abrir um site aqui que eu não consegui. Então eu fico meio gaguejando quando o meu cérebro tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Mas quando eu não estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo, eu falo rápido, é para um caralho. Então, o que acontece? Normalmente, segundo semestre, o bicho pega. Só que nesse ano, o primeiro semestre, o bicho pega. E no segundo semestre, o bicho vai pegar mais ainda. Então, a galera fica pedindo pra gente fazer spoiler de disco novo. Fica pedindo pra gente dizer os nomes. Eu gostaria de falar a todos que a gente pensa muito em como e quando a gente vai largar as informações. Porque hoje, na era da hiperinformação, todo mundo caga pras informações. Às vezes tu aí que pode estar vendo isso aqui, talvez você seja um grande fã da Fresno, e aí meio que tu sabe tudo o que tá acontecendo. Só que assim, a gente não trabalha só com esses 5% que graças a Deus a gente tem, que é os caras muito fãs. Tem uma galera que meio que saiu o disco, pô, legal, vou ouvir. Aí o cara não ouve. Aí dá 3 meses, dá 2 anos depois, aí o cara... Eu sou assim, eu digo isso porque eu sou assim em relação a várias bandas. As pessoas falam, pô, tu ouviu a música nova do sei lá quem? Eu, claro que não. Mas tu não é fã da banda? Sim, mas eu não ouvi ainda, porque eu tenho umas coisas pra fazer. E aí, sabe o que tu também fica fazendo? Eu fico ouvindo podcast, mano. O cara fica ouvindo podcast, não presta atenção nos discos que saem. E mesmo eles estando ali dentro do Spotify, que é o que eu uso pra ouvir música, os podcasts estão ali concorrendo com as músicas, cara. Eu fico pensando direto nisso. Eu fico ouvindo o Projeto Humanos, o podcast do Ivan Mizanzuki, que conta uma história real sobre uma coisa que aconteceu lá no Paraná.
E só que, meu, cada episódio do bagulho tem 2 horas, sai um episódio por semana. E eu comecei, já tinha uns 8 episódios, então eu fiquei ouvindo umas 16 horas de podcast, que era pra ter sido 16 horas de música, se não existisse podcast. Então, é fogda, é fogda. Hoje foi um dia muito movimentado aqui na minha vida, porque eu já acordei indo para uma feijoada que o pessoal do Twitter Brasil ofereceu para o Jack Dorsey, que é o seu Twitter, né? É o dono do Twitter lá, o cara que inventou o Twitter. E lá estava todo mundo, CEOs e aquelas coisas, e é muito louco, né? Tu vê o cara que é cofundador do Twitter estava lá, né? Tem uma galera que é braba com ele. Eu acho que quando tu é dono de uma rede social muito grande, quando tu é dono de uma rede social muito grande, vai ter gente braba contigo. Tem gente braba comigo só porque eu sou vocalista da Fresno. Imagine só se tu é dono de uma rede social muito grande. Mas vamos lá, estavam muitos twitters lá, né? Assim, por cima eu vi lá Cauezinho Moura, tava lá. Tava o Fernando Schlepfer, fotógrafo. Tava a Manu Bahrein, diretora do BuzzFeed. Tava... Mano, agora eu tô olhando aqui no Wikipedia, eu descobri que ele tem... ele vale, né? É que nos Estados Unidos existe isso, net worth, que eles chamam... É tipo assim, quanto a pessoa vale. Não é necessariamente quanto saiu no extrato da pessoa. Porque esse é o problema. As pessoas acham que, nossa, o cara vale ali, ó, 4,9 bilhões. Ele não tira um extrato e tem 4,9 bilhões. Ele é o dono da firma, ele tira um prolabore que deve ser cabuloso, deve ter vários bônus. Mas, só que é muito louco, porque em inglês, worth é tipo o quanto vale, né? Tipo, how much is this worth? Quanto vale isso? E aí eles falam muito assim, que aquela pessoa vale 4,9 bilhões, quando na verdade a gente confunde o quanto vale com o quanto a pessoa tem. Então, se você se acha um ferrado, se tu tá fudido no banco, tu tem que chegar no banco e falar assim, eu sei, senhor gerente Josefino, que o meu extrato tá menos 6 mil reais e que eu não tenho nenhuma previsão de receber esse dinheiro que vai me botar no zero. No entanto, eu valho uns 3 milhões, porque eu sou dono de uma startup, que é a Lucas Silveira Corporations. Ela ainda não foi evaluada, né, a palavra inglesa, ela ainda não foi avaliada, mas eu tenho certeza que quando a gente abrir o nosso capital, vai valer 6 milhões. Então tu pode dizer assim, isso para quem se sente mal, para quem tem problemas de autoestima, saiba que você sempre vai valer alguma coisa. Ou seja, é só tu pegar o valor da tua empresa que tu não tem, mas todo mundo é uma startup, né? Todo mundo ali está querendo pelo menos começar alguma coisa. Então vamos lá. Eu acho que isso é muito triste, né? Esse negócio de dizer que a pessoa vale tanto, porque no fundo, todo mundo é para valer a mesma coisa, mas os caras põem a empresa como se fosse o dinheiro do cara. Mas, ó, você vale alguma coisa, nem que seja no mercado negro de órgãos. Aí, se o cara é bebum, já vale um pouco menos, né? Porque o que acontece? Fígado já vai embora, tem várias coisas que vão embora. O cara tatuou a pele, ó, tua pele já tá errada. Então, assim, foi muito legal. Aí, ele tava como todo CEO de firma, né? Ele tava de calça jeans, havaianas, uma touquinha, e ele estava falando com todo mundo, tinha várias pessoas de movimentos de militância, assim, porque uma das coisas pelas quais as pessoas mais criticam ele é pela sua complacência com perfis disseminadores de ódio, né? E existe uma linha tão tênue, que na verdade não é tão tênue, né? Existe uma linha tênue entre disseminar o ódio ou simplesmente dar uma opinião. Aí as pessoas acham que, tipo assim, gente, eu sou um nazista, fascista, racista, e eu acho que todo mundo tem que morrer, e vamos lá dar um pau nesse cara, o endereço dele é tal. O cara acha que isso é a opinião dele, né? Então, assim, existe uma educação aí que tem que ser feita. Tá ligado? Existe uma educação que tem que ser feita, porque existe uma diferença entre discurso de ódio e uma opinião. Inclusive, e aí, enfim, as pessoas criticam muito a plataforma Twitter porque ela é super complacente, às vezes, com perfis que incitam o ódio mesmo, assim, que incitam ações no mundo real que acabam machucando, matando, fudendo com várias pessoas. E fora o rolê das fake news, o rolê dos bots. No entanto, eu me vendo no lugar desse ser humano, Jack Dorsey, também fico pensando.
Muitos desses perfis disseminadores de ódio não é um mano lá de Piraporinha do Oeste que foi radicalizado porque leu isso, leu aquilo. Não, cara. Às vezes as pessoas são simples senadores, governadores, vereadores, ou seja, CEOs de grandes empresas. Na verdade, assim, ou seja, pessoas que na sociedade são, vamos lá, que tem uma importância, uma palavra muito grande. Ou seja, um carinha lá no olho do cu disseminando ódio é uma coisa, mas quando essa disseminação do ódio, de notícia falsa, vem de pessoas com um alto poder político, econômico, social, isso é a equação de dar merda, né? Então, eu fico pensando assim, é claro que existe uma política do site, ela é bem clara, meu. Se tu dissemina ódio, se tu prega ódio contra minorias, se tu, tchau pra ti, porque tu não faz o bem pra essa nossa sociedadezinha twittosférica. No entanto, quando essa pessoa é tipo o presidente do maior país da porra toda, dos Estados Unidos, tu não vai banir o presidente dos Estados Unidos, mesmo que ele entre com várias vezes com um discurso de ódio, ou o presidente do Brasil, ou o presidente da porra toda, porque fica, vamos lá, eu imagino que o cara pense se sinta de mãos atadas. No entanto, tem uma coisa que dá pra combater muito fácil, que é a porra dos bots, Isso aí é o fim do mundo, cara. Tu vai numa matéria da Folha de São Paulo que tá falando mal de alguma coisa, chove bot lá embaixo, tá ligado? Chove bot lá embaixo. Mas eu tô falando tudo isso do Twitter, quando, na verdade, o Twitter é disparado a rede social que eu mais gosto. É disparado a rede social que eu mais gosto. O humor que foi gerado dentro daquela plataforma, através de GIFs, através de retweetar o que uma pessoa disse e contextualizar de uma maneira totalmente diferente. Essas coisas eu acho muito engraçado. Eu me cago de rir, mano. Tipo assim, boa parte dos memes e das coisas que me fazem rir para um grande caralho vem do Twitter. Gerou muitas coisas. Quantos perfis de pessoas, aqueles que é tipo uns fakes famosos, assim, que postam coisa engraçada pra caralho. Então, assim, eu não posso dizer que o bagulho é só ruim. Até o Facebook, que pra mim é muito churume, o Facebook. Até mesmo o Facebook, que essa rede eu já tenho mais problemas, assim, porque eu acho que ela me estressa mais. Até mesmo o Facebook tem seu lado bom, mas o Twitter tem um grande lado bom. E é por isso que eu fui lá na feijuca do Twitter. E também porque ia estar meus amigos lá. E também porque tinha feijoada. Feijoada é um lance muito bom. É um lance muito bom. E a gente comeu lá, Sky comeu, todo mundo comeu. E a gente saiu correndo de lá porque tinha outra coisa para fazer. E uma outra coisa que eu ia falar também, que quais são as redes que a gente mais usa, né? Seria Twitch, Twitter, Facebook e Instagram, né? O Instagram, eu me informo um pouco pelo Instagram, eu vejo muito vídeo, muito tutorial, muita coisa que eu admiro em termos de arte, seja pessoas dançando, seja pessoas usando a linguagem do Instagram para fazer uma coisa foda. Mas o Instagram tem um bagulho que ele fez com a nossa humanidade que é muito sério. Ele nos deixou, de fato, essas redes tipo Twitter, Facebook, uma hora eu encho o saco. Eu rolo uma timeline e falo assim, ó, chega. Mas o Instagram, ele tem um vício de tu ter um tempo de tela, né, um screen time bizarro, porque quando eu vejo, por exemplo, chegou uma mensagem no meu WhatsApp, aí eu vou lá, olho, legal, beleza, parabéns, respondo. Automaticamente, sem pensar, eu vou para uma outra tela, vou para o Instagram, e quando eu vejo, eu estou rolando uma timeline sem motivo nenhum, cara. Sem motivo nenhum. E isso é muito... É exatamente tempo perdido, mano. A gente fica perdendo tempo vendo uma timeline. Aí isso é uma coisa. Aí tem a outra coisa que é... No Instagram nós costumamos postar os highlights da nossa vida, né? Por exemplo, quando eu tô no banco... ou eu tô esperando para ir no dentista, eu não posto ali, estou aqui esperando no dentista. No entanto, se eu tô na fila da montanha-russa da Disney, eu posto. Então, ele dá a impressão de que a nossa vida é feita de highlights. O que seriam highlights? Destaques. O fato de
o Instagram ter os highlights da vida das pessoas, e normalmente quando tu tá postando, tu tá numa festa, tu tá fazendo alguma coisa legal. E quando tu está assistindo o Instagram, tu tá normalmente fazendo uma coisa muito chata, tipo cagando. Eu adoro cagar. Mas, tipo assim, tu tá na cama ou tu tá em casa sem fazer porra nenhuma, e aí tu roda a sua timeline para passar o tempo. Então, assim, basicamente tu tá num momento meio merda e tu tá vendo pessoas vivendo seus momentos mais incríveis. Essa comparação que a gente faz involuntariamente com a vida dos outros é o que deixou e deixa muita gente doente da cabeça. E nós já vivemos uma sociedade que está bastante doente da cabeça. E existem muitas camadas nesse problema, porque ainda tem o lance dos likes, ainda tem o fato de hoje, para muitas pessoas, os likes valerem dinheiro de fato. Eu faço dinheiro com minhas redes sociais, com o Instagram. Então, assim, as pessoas... Só que aí, a partir do momento em que tu pode comprar likes, comprar seguidores, tu basicamente tá comprando dinheiro. E, tipo, então, assim, são muitas camadas que são problemáticas nas redes sociais. Eu sou zero contra elas, eu não sou radicalmente contra. Afinal de contas, eu vivo... O meu trabalho é viabilizado através delas. Mas eu tenho críticas em relação a... Eu tenho críticas em relação ao que essas redes sociais estão fazendo conosco. E eu não acho que tem que cancelar todas, mas eu acho que assim, tem coisas que surgem muito rápido na nossa vida e por elas terem surgido muito rápido, nós não sabemos como lidar com elas. No ano de 2006, eu estava em São Paulo, morando em São Paulo, eu tinha um Nokia 5125, que era aquele celular indestrutível, compridinho, pretinho, com anteninha grossa. Chegando aqui, eu comprei um Motorola qualquer, vagabundo, flip phone assim, que hoje a Sky usa de brinquedo. Ele só tinha um joguinho bosta, e eu usava ele para ligar para as pessoas e mandar SMS. Tu ia no site da operadora mandar SMS de graça, lembram disso? Então, assim, 2009, isso agora 10 anos atrás, 2009, já existia Fresno na turnê do Redenção, a gente já estava viajando pelo Brasil inteiro, e eu levava meu laptop para as viagens, porque eu ficava no MSN conversando com as pessoas. E isso já era bem viciante na época, assim. E, sei lá, eu tinha um Orkut, um Facebook meio começando, mas quando eu saía do quarto do hotel, eu não ficava com o laptop no colo. Hoje em dia, como nós levamos os celulares conosco, a gente tem essa acessibilidade a todo tempo e a gente está perdendo uma coisa que é muito importante para nós, que é o tédio. O tédio faz a gente olhar para dentro, faz a gente pensar, faz a gente ouvir a nossa própria respiração, faz a gente ficar sozinho, conosco. É muito importante ficar sozinho conosco, porque se a gente não se aguenta mais, a gente acaba... O que a gente faz com uma pessoa que a gente não aguenta mais? A gente abandona essa pessoa. Quando a gente não se aguenta mais, a gente se abandona. E quando a gente se abandona, a gente morre. Então, assim, é muito foda. Aí tem várias discussões acontecendo sobre omitir os likes que o conteúdo de outras pessoas tem. Eu acho que isso é uma coisa que dá para testar. Eu acho que a gente tem que encontrar aí um caminho, assim. Mas, às vezes, pelo meu ponto de vista de músico de banda, quando a Fresno não está num show... É que agora a gente não está fazendo show por opção. A gente está represando nossos shows para fazer shows apenas quando, na ocasião de sair nosso disco novo. Então, enquanto ele não sai, a gente não está tocando por opção. Mas quando a gente está em turnê e, de repente, não tem um show num final de semana e eu vou olhar a porra da timeline e tá lá as bandas dos meus amigos mesmo, assim, tá lá Scalene, Super Combo, fazendo show, não sei quem tocando no Rock in Rio, não sei quem fazendo isso, fazendo aquilo. Isso dá o tal do FOMO, que é o medo de estar perdendo alguma coisa, e faz a gente comparar diretamente a nossa vida, no caso, a nossa vida profissional, a nossa carreira com as outras pessoas, e isso gera um puta sentimentão cagado. Então, é importante, assim, a gente ter sempre um anjinho sentado no nosso ombro que diz, para de comparar a tua vida com os melhores momentos da vida dos outros. Sobre melhores momentos, esses dias eu estava assistindo, passou em algum canal, o jogo Brasil e Itália, final da Copa de 70, na íntegra.
E, tipo, a gente tem na memória o tricampeonato do Brasil como, mano, 4 gols, aquelas buchas lá, Pelé fazendo e acontecendo. Mas, na verdade, o jogo inteiro é muito chato, cara. Inclusive, jogo de futebol, eu cansei de assistir jogo de futebol, salvo exceções, salvo uma final, um lugar que a gente tá num bar, todo mundo, muito amigo. Fora isso, tenho preguiça pra caralho de jogo de futebol, porque eu não me identifico mais com aquilo. E, tipo assim, basicamente, uma grandíssima porcentagem dos jogos de futebol são um saco. E jogo de qualquer esporte, não fica aí não. Eu acho que desses esportes, assim, de equipe, vou dizer, basquete tem uma diversãozinha, embora pare muito. Vôlei é legal, mas o futebol, mano, fica lá, aquela lenga-lenga. Seleção brasileira, então, uma lenga-lenga-lenga. Aí, às vezes, 0-0, puta. Então, assim, eu prefiro ver só os highlights. Mas quando a gente compara a nossa vida com a vida das pessoas, a gente fica deixando de gostar de nós mesmos. E isso é muita brecha. E as redes sociais, elas colaboram muito para que esse diabo de coisa aconteça, tá ligado? Isso é bem nocivo para nós, assim. Ahn, Deixa eu ver aqui mais. Não adianta falar sobre Vingadores, por quê? Porque eu não assisti ainda. Eu não assisti, o tempo é pequeno, mas ó, mais cedo ou mais tarde a gente vai assistir e aí vai começar. E aí eu vou poder falar sobre isso. Game of Thrones, estamos em dia, mas o grande lance que eu tô falando é justamente sobre como a gente poderia trazer aí eu acho que eu fiz uma besteira. Como a gente poderia trazer as redes sociais para fazer apenas, ou melhor, o máximo de bem possível para nós, né? É foda, porque a gente é muito fácil que a gente acabe deixando elas consumirem a nossa vida, assim. E eu não falo só de rede social, não. Esses passatempos, às vezes, que acabam nos trazendo problemas. Um outro passatempo meu que é bastante complexo é videogame, cara. Videogame é um vício que eu tenho bem grande, assim. Se eu bobear, quando eu vejo, eu estou lá jogando até as 3 da manhã e não consigo fazer nada no dia seguinte. E isso é de uma grande imbecilidade, porque eu tenho muita coisa a fazer no dia seguinte. Um outro drama da vida é o remo, né? Porque eu tenho uma característica minha que não é nem mudar de ideia muito rápido, mas eu me apego às coisas muito rápido. E quando eu me apego a um costume, alguma coisa assim, eu acabo dissecando aquele costume até virar um grandíssimo especialista naquele costume. E depois eu penso assim, beleza, enjoei, não quero mais saber. E aí eu desencano daquilo. Foi assim com quase tudo na minha vida. Só com música que não foi. Então, eu comecei a remar lá em janeiro do ano passado. E aí eu remando, pô, que legal, tô aprendendo de novo a remar. Uhul, 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 uhul. Quando chegamos em maio, a professora do remo falou: e aí, Lucão, esse aqui é o Alexandre, ele vai remar contigo, e agora vocês são uma dupla, e vai ter campeonato, e não sei o quê. Aí eu fiquei tipo, caralho! Aí eu não faltava um treino. Porque, mano, quando eu faltava, eu tava deixando a professora na mão, estava deixando. Tava deixando minha dupla na mão. O que aconteceu? Remei ano passado inteiro com essa dupla. Aí, mano, ali pelo meio no final do ano passado, no começo desse ano, na verdade, eu fiquei um pouco tempo sem ir. Aí ia ter um campeonato sul-americano de remo agora, sul-americano de velho, né, gente? Ia ter um campeonato sul-americano de tiozões, do qual eu ia participar, mas eu não participei porque eu tinha outras coisas pra fazer. O que aconteceu? O cara montou outra dupla e agora ele rema com um outro cara. É quase um namoro, é quase como se eu me senti trocado, assim. E aí ele foi pra competição com esse outro cara, eles remam lá, mas aí agora, e tipo assim, remo também é um esporte que se pratica sozinho, né? E é uma meditação praticar sozinho. Mas olha a grande diferença que tem em remar sozinho. Quando a gente rema sozinho, a gente não deixa ninguém na mão quando a gente falta o treino. Entendeu? Então, assim, ó, ninguém fica na mão, tá ligado? E então, várias vezes, e é bem cruel, né, o remo, porque nós acordamos 5:30 da manhã pra remar das 6 até umas 7 e pouco, tá ligado? Então, assim,
é foda. Tem que estar querendo muito, cara. Tem que estar querendo muito. O que aconteceu? Eu acabei tendo mais motivação para ficar dormindinho na minha caminha. Aí existe uma autossabotagem, né? Que eu fico pensando assim... ai, seria bom... Às vezes assim, ó, a Sky deu uma chorada de noite, tá ligado? A Sky pode dar uma chorada de noite. E aí eu falo, viu, hoje vai ser uma noite difícil, logo eu não vou remar amanhã. Fico tendo várias sabotagens. Nossa, eu vou ter um ensaio daqui a 5 dias, mas vai que eu pego um vento e não consigo remar. Então assim, eu fico encontrando mil. A gente fica encontrando 1000 motivos para não fazer as coisas porque tu não está deixando ninguém na mão. Por isso que os esportes em equipe são incríveis, né? Porque nos esportes em equipe tem essa coisa de deixar os caras na mão, né, mano? Mas eu juro que eu vou arrumar isso na minha vida. Eu não posso me dar por vencido. Quando começa essa música, hoje é um episódio mais curto, porque eu não tenho assunto, na verdade. Hoje é um episódio mais curto e nele eu vou responder muitas perguntas da nossa audiência. Então seria bom se vocês me perguntassem coisas. Eu gosto de responder coisa filosófica, tá ligado? Então assim, vamos lá. Por que vocês estão falando sobre Lucas faz um feat com o João? Lembrando que eu adoro o cara, né, mano? Ele, pra mim, é a grande revelação do pop aí urbano do Brasil. Eu acho muito bom. Produção muito boa. O som é popzera maravilhosa. Mas agora, por que vocês estão vindo com papo de feat? Por que vocês estão vindo com papo de feat? Não sei por que vocês estão falando isso. Então, vamos lá. Os caras vão perguntar de disco novo, né? Quantas músicas tem o disco novo? Não sei, não quero saber. E tenho raiva de quem sabe. O Badi Halal pergunta: tu acha que teu curso, ele se refere ao meu curso de inspiração e composição, que é um curso em que eu dou insights sobre a minha ciência de compor, se ele vale pra rappers? Eu acho que vale pra rappers, eu acho que vale pra todo mundo, porque eu tô falando sobre narrativa, construção de história, construção de personagem e manter a atenção das pessoas. Então, eu recomendo sim. Convicção vai ter parte 2, sim, vai ter, mas não é Convicção parte 2, é só um outro clipe de outra música que tem a continuação daquela história, porque te disse desde o começo lá que seria uma trilogia, então vai ser uma trilogia. Deixa eu ver aqui mais. Fala do Thiago York. Que homem bonito, né? O cara é muito bonito. Não sei o que eu vou falar, eu não vi o disco inteiro ainda, mas cada vez mais fica na cara, ainda no assunto redes sociais, né? Que a melhor coisa que um artista já renomado ou já conhecido, um artista que tem um público fiel, a melhor coisa que um artista que tem um público fiel, que já tem um nome, pode fazer é sumir, né? A gente tem aí o Los Hermanos, que deixou isso claro, mas o Los Hermanos tem uma história bem única. A gente tem o Forfã, que era uma banda que estava super na batalha, junto com a gente, de várias outras bandas. E quando decidiu terminar a banda, o que aconteceu? Fizeram os maiores shows da vida deles. O Thiago York é a mesma coisa, cara. Ele é um cara que é um artista solo, então não tem briga, né? Ele resolveu parar por um tempo, porque ele tava, inclusive a carreira dele tá muito boa. Várias pessoas iriam aconselhar, tipo, mano, tá louco, tu tá num momento muito bom, continua, não sei o quê. Mas, mano, eu acho que ele já sacava que tudo bem ele parar, que se ele vier com um disco bom, a galera vai ouvir. Na verdade, não precisava nem chegar com um disco bom, mas aí o problema é que o disco realmente tem várias músicas boas. O que acontece? O cara sumiu lá 1 ano e meio, ano passado passou batido, nem precisou ficar comentando o que ele achava do Bolsonaro. E quando viu, volta lá 1 ano e meio depois. Para as pessoas parece que ele sumiu 10 anos, só que foi 1 ano e meio. Lança um disco, um sabadão, todo mundo ouve, bomba, hypa, tem conteúdo nenhum. Então assim, provando que a melhor coisa que um artista pode fazer em tempos de onipresença digital é sumir. Eu tenho medo do que o mundo vai virar por causa disso, porque isso dá um medo, né, gente?
Será que então para as pessoas... Será que as pessoas... Tem esse lance do FOMO, que eu já falei, né? FOMO é a sigla para Fear of Missing Out. Medo de perder. Por exemplo, tu tá em casa, teus amigos estão no Lollapalooza. Aí tu fica com aquele sentimento ruim por estar perdendo grandes momentos da sua vida. Sendo que ficar em casa também é um grande momento. Então, por causa desse sentimento, que é um sentimento do nosso século, da nossa geração, por causa dessa porra desse sentimento, cara... Por causa desse sentimento, as pessoas estão fazendo com que tudo seja a única chance, a maior chance, o último show, o único show, meu Deus, o último disco, o disco imperdível, o disco diferente. E por causa disso, as coisas normais estão sumindo. E isso é um grande problema, cara, porque é isso. Tem banda que acaba pra dar uma bombada. Só que eu já vejo que a galera já não tá mais engolindo muito esse negócio de acabar pra bombar, mas mesmo assim as pessoas estão tentando sempre fazer com que o bagulho seja imperdível, né? Tipo assim, a Pitty também, a volta dela super bem comentada, a galera falando muito bem e os shows sendo super bons, mas em grande parte porque ela parou. As pessoas parecem que elas gostam de sentir saudade. E aí eu fico pensando se o que eu tô fazendo, estando online, estando trabalhando todos os dias, mostrando meu trabalho, lançando, produzindo loucamente, eu fico pensando se isso está certo. Quando eu tô fazendo tudo errado, eu deveria sumir também. Mentira. Deixa eu ver. Tem pessoas perguntando muitas coisas, cara. Lucas, eu perdi o Altas Horas. Procura assim, ó, Altas Horas Globoplay. Tem lá no site da Globo, dá pra ver a porra toda. Lucas, o que vem com a Tuyo? Tuyo, pra quem não sabe, T-U-Y-O, é uma banda de Curitiba boa pra um caralho, que toca um som meio trap, meio eletrônico, meio triste pra um caralho. Tem duas meninas cantando ali e lá. É muito bom, cara. E eu tô colaborando, mas ainda sem nem saber o que vai ser. Mas tem coisa legal acontecendo. Vamos lá, mais perguntas, gente. Olha, os caras fazem umas perguntas muito aleatórias. O que tu acha do funk? Eu acho ótimo. E isso não é... Ai, olha só como ele é desconstruído. Eu acho que assim, não me faz mal nenhum, tá ligado? E é uma das poucas expressões musicais genuinamente brasileiras, cara. E o brasileiro tem um problema, né? Assim, o brasileiro médio, ele tem uma síndrome de vira-lata que no fundo, um brasileiro médio, vocês podem não ser médios, vocês podem ser brasileiros fora da curva. O brasileiro médio, ele não gosta do Brasil, ele odeia o Brasil. Então, se um bagulho é genuinamente brasileiro, para essa pessoa é genuinamente uma bosta. Tipo, essas religiões de matriz africana aí, que bosta. Essas pessoas que ficam curtindo carnaval, que bosta. Funk carioca, que bosta. E por causa dessa síndrome do vira-lata, existe uma verdadeira criminalização do funk. Cara, eu detesto, eu tenho um gosto musical, eu detesto muitas coisas. Inclusive tem funks que eu ouço e penso assim, pelo amor de Deus, o que é isso? Mas assim, é alguém se expressando. E não importa a expressão dessas pessoas, a expressão dessa pessoa na música dela, na arte, no que for, tem que ser livre. E normalmente eu vejo, às vezes, em funks, sentimentos mais verdadeiros do que em muitos rocks. Mesmo que esse sentimento verdadeiro chegue assim, senta aqui na piroca, isso é mais verdadeiro do que, às vezes, o roqueirão que vai falar várias groselhas, quando no fundo ele quer o quê? Que a porra da mulher senta na piroca, ou o cara sente nele. Então, assim, não me importo, eu não me importo. Eu quero que as pessoas sejam felizes. Se eu morasse... se eu tivesse nascido numa outra família, num outro lugar, tivesse uma outra história de vida e eu virasse funkeiro, eu não queria que o Lucas do Universo Paralelo, que virou vocalista da Fresa, apresentador de podcast, eu não gostaria que esse Lucas olhasse pro outro Lucas da outra dimensão, o Lucas funkeiro do Upside Down, e falasse: nossa, esse cara é um bosta, esse cara tem que ser preso, como inclusive estão prendendo funkeiros, tá ligado? Tem um cara chamado Renan da Penha que foi preso por conexões com o tráfico
porque nos eventos dele tem muita gente usando droga. Sabe onde tem muita gente usando droga? No hospital, tem muita gente usando droga em casa, tem muita gente usando droga na rave, na festinha sertaneja, no show de rock, na porra toda. Então não me vem com essa balela. Tem pessoas criminalizando estilos musicais. E tipo assim, enquanto estão criminalizando o estilo musical dos outros, vocês cagam. Mas, meu amigo, um dia pode ser você. Um dia podem ir atrás de vocês. E aí, seria legal se alguém se importasse. Patrícia Barreto fala sobre o multiverso. Deve ter algum episódio aí que eu falei sobre o universo. Olha só, o Maurílio Araújo do meu sei lá o que fala: você está falando merda. Posso estar? Eu sou livre para falar merda, inclusive. Eu só não posso fazer discurso de ódio em rede social, senão os caras vão me limar. E eu espero que limem todo mundo que faz discurso de ódio em rede social. Hoje é um episódio mais curto, de seus 30 e poucos minutos. É bom que vocês podem ouvir rapidinho. Gente, é isso. Foi uma viagem, né? Foi rápido, rasteiro. Foi tipo assim, uma paulada. Mais uma ali, ó. Lucas, a música de verdade, o que vocês quiseram passar através da canção? Eu quis passar essa música. Ela fala sobre as coisas simples. Ela fala sobre as coisas simples. Fala sobre como às vezes um momento simples, como pegar um cafezinho de manhã e pensar em tudo que já viveu, pode ser um momento de epifania. E fala sobre a minha busca pessoal de de tentar parar de ser perfeito, de tentar me criticar e ser tão cruel e tão escroto comigo mesmo. Então, é sobre isso, de verdade. É legal, ouve lá. Tem 2 versões no Spotify. Podemos conhecer tudo o que há. Eu não sei o que tu quer dizer com isso. Tu quer me ver pelado? Deve ter imagens por aí. É isso. Siga aí nas redes sociais. Se liguem que logo tem novidades. Um grande beijo no seu coração. Tá bom? Tchau.